em nome de Jesus. Amém. Muito bem, trazendo um pouco à memória os 4 primeiros versículos, aquilo que a gente viu a semana passada. Semana passada, nos 4 primeiros versículos, nós tiramos 4 verdades. A primeira verdade é que eu disse para vocês que Pedro começa exaltando a fé. Pedro exalta a fé igualmente preciosa. O que é essa fé igualmente preciosa? Diz para vocês que não tem a fé de Pedro e a fé dos outros. Não tem a fé dos apóstolos e a fé dos crentes comuns. A mesma fé que desafia Pedro e a mesma fé que fez de Pedro quem ele foi, é a mesma fé igualmente preciosa que também tem o poder de nos transformar e agir em nossas vidas, de forma que nós possamos viver uma vida sabendo que precisamos honrar ao Senhor e que precisamos viver uma vida frutífera para o Senhor. A fé é igualmente preciosa para todos nós, porque a fé provém de Deus, é graça de Deus. Não é nada que eu faça de especial que vai fazer com que eu tenha mais ou que eu tenha menos fé. Então vimos que Pedro começa exaltando a fé preciosa que nos une em Cristo. Em segundo lugar, no versículo 2, eu disse para vocês que Pedro então motiva você e eu a buscarmos o conhecimento de Deus. Porque à medida que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, na intimidade, na comunhão com Ele, nós o conheceremos mais. E à medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, será agregada à nossa vida graça, mais da graça de Deus, mas muito mais ainda paz. A paz de saber, fui reconciliado com Deus, portanto posso ter paz com Deus, posso ter paz com meu irmão e posso ter paz comigo mesmo. De reclinar, e não tem nada mais maravilhoso do que reclinar a cabeça no travesseiro e poder dormir sabendo que a tua vida está em paz com Deus e com o teu próximo e com você mesmo. Eu não estou carregando pecado não confessado. Minha vida é um livro aberto diante de Deus. E confessados os meus pecados a Ele, eu tenho paz de saber que posso prosseguir, porque fui por Ele acolhido. Em terceiro lugar, olhando para o versículo 3, nós vimos que Pedro então revela. E ele revela como é que a gente consegue ter essa graça, paz e crescer nessa fé. É porque a própria presença de Deus está em nós. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós recebemos aqui como nosso divino e maravilhoso companheiro o próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que no dia em que eu criei, Efésios 1,13, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. E esse Santo Espírito é o penhor, é a garantia da minha salvação. Você não está sozinho nessa guerra, nessa briga. Você tem o Espírito Santo de Deus contigo, que é a presença do próprio Deus na tua vida. Por isso ele revela que esse poder capacitador para que eu possa viver uma vida frutífera e piedosa, vem da própria presença de Deus em minha vida. E por último, no 4º versículo, domingo passado, vimos que Pedro reforça. E reforça que eu posso descansar no Senhor, regido e impulsionado por preciosas promessas. E a Bíblia está repleta de promessas. E quanto mais eu me achego a Deus e a sua palavra, eu me torno conhecedor dessas preciosas e grandíssimas promessas. E com isso, meus amados irmãos, não tem como. Essas promessas contidas por Deus na sua palavra vão nos reforçar a cada vez mais o desejo de honrá-lo, mas a efetividade de uma vida que o dignifique e que seja frutífera para a honra e glória dele. Hoje nós vamos percorrer a partir do versículo 5, porque o versículo 5 tem um gancho. Tem um gancho. Olha aí, está com a Bíblia aberta? 2 de Pedro 1, olha o que diz o versículo 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência. Vou parar aqui, vou fazer um break aqui. Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Você talvez tenha aí na sua mão a Almeida Atualizada, que é uma tradução com uma linguagem um pouco diferente dessa que eu vos disse. Eu li, acabei de vos falar que na Almeida Corrigida e Fiel diz, pondo nisso mesmo toda a diligência. Na Almeida Atualizada diz, reunindo toda a vossa diligência. Talvez você tenha a Nova Almeida Atualizada, ela diz, concentrando todos os seus esforços.
Talvez você tenha a King James atualizada, que é muito utilizada também. Lá diz, aplicando todo o vosso esforço. Talvez você tenha a NVT, a nova versão transformadora, lá está escrito, se esforcem ao máximo. E por último, se você tem a NVI, lá está escrito, se empenhem. Quando Pedro está dizendo, aqui na palavra, pondo nisso mesmo toda a diligência, está dizendo, todo o vosso esforço, se empenhe. Pedro está pedindo de você e de mim empenho, esforço, diligência. A palavra diligência, no nosso dicionário da língua portuguesa, tem o seguinte significado: diligência é um cuidado ativo, é uma presteza em fazer alguma coisa, é empenho, é zelo. Quando Pedro está dizendo seja diligente, mas não só diligente, seja totalmente diligente, se esforce, se empenhe. Pedro está dizendo, meu irmão, tenha zelo, tenha presteza em fazer alguma coisa, tenha um cuidado, e esse cuidado tem que ser ativo. Depois de Pedro falar essas 4 verdades do versículo 4, ele diz, coloca diligência nisso, em nome de Jesus. Se empenhe por isso, tenha zelo nisso. A definição bíblica de diligência, e aí a gente vai pegar o significado bíblico, tá? Na Bíblia, diligência é uma virtude que significa seguir um objetivo de vida. Quando Pedro diz seja diligente, ou seja, coloca toda a sua diligência nessas verdades que eu estou lhes expondo, na Bíblia, o significado de diligência é se destacar pela dedicação, pelo cuidado, pela excelência em tudo que faz. Excelência em tudo que faz. Continua dizendo, o significado bíblico é compreender que a atividade que lhe foi delegada, que lhe foi confiada, essa atividade que você abraçou, está sob sua responsabilidade, portanto, se constitui um dever seu. Diligência é saber que eu tenho um dever. É executar as funções com dedicação, com seriedade, com entusiasmo, com perseverança. Pessoas diligentes terminam a tarefa. Pessoas diligentes não deixam a coisa pela metade. Pessoas diligentes não desistem até que tenham feito todo o possível. Quando Pedro está dizendo, meu amado irmão, você tem uma fé que é tremenda. Meu amado irmão, além dessa fé, Pedro está aqui dizendo, cresça na graça, tenha mais paz do Senhor. Meu amigo e meu irmão, saiba que você tem um poder dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Saiba e se apoie nessas grandíssimas e preciosas promessas, e portanto seja diligente. Pedro está dizendo, faça tudo com zelo e com dedicação. É isso que Deus espera de você e de mim. Essa semana eu vi, alguém compartilhou esse versículo, e esse alguém vai perceber. Provérbios 13:4. Sabe o que está escrito em Provérbios 13:4? Eu vou ler para vocês. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. O preguiçoso deseja, mas não alcança. Mas o texto continua dizendo, a alma dos diligentes. A alma dos diligentes o quê? Se farta. Você percebe a diferença entre o preguiçoso e o diligente? Tem uma diferença cabal, imensa. Esse provérbio contrasta o diligente com o preguiçoso e mostra que as pessoas diligentes planejam, economizam, trabalham, se esforçam, fazem com zelo para atender às suas necessidades. E é por isso que tem fartura. Porque Deus abençoa o diligente, amém ou não? O preguiçoso, por outro lado, nunca tem o suficiente. Por quê? Não termina um trabalho, desiste, faz pela metade, entrega os pontos. E aí eu pergunto, de que lado que você está? Dos diligentes ou dos preguiçosos? Isso, meu irmão, não é só na área espiritual, não, é na nossa vida em geral.
Tem gente que fica se lamuriando, ai que lamúria, meu Deus do céu, que lamentação. O outro está prosperando e eu não. O outro foi promovido e eu não. O outro está se destacando, por quê? Porque é diligente, porque faz com zelo. Você tem se esforçado? O que te vem à mão para fazer, você tem feito e tem feito com dedicação? Porque ser um seguidor de Cristo também é algo que se deve buscar, e deve se buscar diligentemente. A falta de interesse de alguns crentes em seu relacionamento com Deus não tem lugar na Bíblia. Em vez disso, meus amados irmãos, Jesus deixou claro que aqueles que desejavam ser seus discípulos tinham que fazer tudo, teutudodó, diligentemente. Abre sua Bíblia em Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha que lindo, né? Disposição no coração: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Disse-lhe Jesus, já abriu o jogo: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que está te movendo a me seguir? Que tipo de interesse que é? Qual é o nosso interesse em querer nos decidir e seguir a Cristo e fazer algo por Ele? Aí disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Eu quero que você entenda que não é que o pai estava morto num caixão, e ele estava dizendo: Senhor, está começando aqui o funeral, dá para o senhor dar um tempo? A gente só vai dar aqui as últimas homenagens para o meu pai, homenagens póstumas, vamos enterrá-lo e depois a gente está indo embora. Aí eu vou te seguir. Não, o que ele estava dizendo é que: Senhor, dá para dar um tempinho? Olha, o marco do tempo determinado para que eu possa te seguir é quando meu pai morrer. E sabe-se lá quando é que meu pai vai morrer. Você sabe que tem muita gente que coloca isso? Ah, Senhor, eu vou te seguir, deixa um pouquinho, deixa eu viver um pouquinho mais a minha vida, deixa eu construir a minha carreira, deixa eu conquistar aquele bem tão desejado, deixa eu encontrar um relacionamento, deixa, Senhor, sabe, a gente começa a colocar diante de Deus e especificarmos a Ele etapas da nossa vida que a gente quer atingir para a gente segui-lo. E nesse caso em particular, eu vou te seguir, Senhor, depois que meu pai morrer. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu só quero te dizer uma coisa, que estava cheio de desculpa aqui. Eu já te disse que quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. E é assim. Mas no versículo 62, Jesus deixa claro. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você está olhando para onde? Para trás ou para frente? Você percebe que para seguir a Cristo precisa ter diligência? É parar de ficar arrumando desculpa? É parar de ficar levantando questionamentos? Porque quem não continua olhando para diante, quem lança a mão do arado, precisa saber: lá é o meu objetivo. E quem pega no arado, precisa ir olhando para frente para o seu objetivo. Porque se você estiver arando a terra e olhando para trás, você está desviando. Sabe, o sulco que você está cavando na terra através do arado vai sair todo torto e diferente da vontade e do objetivo que Deus tinha para você. Ah, meus amados, o mundo é muito atraente. A tentação é muito abundante. Existem muitas desculpas para nos afastarmos de nossas responsabilidades.
Todas as ações fluem da nossa atitude e a atitude que vem do coração. Onde está o seu tesouro, é aí onde está o seu coração. E se o nosso tesouro não estiver nele, nós desviaremos o nosso olhar. Quando a diligência é a base de tudo o que fazemos, e quando decidimos agir da maneira certa, estabelecemos padrões que nos conduzem à excelência e à fidelidade a Deus. Vamos voltar para o texto? Você está com a Bíblia aberta, não está? Está aí na 2 de Pedro, no capítulo 1? Olha o versículo 5. Como é que ele começou dizendo? Eu também, pondo nisso mesmo toda a diligência. Toda a diligência. O que o Senhor pretende e quer de nós é que você e eu coloquemos nisso toda a nossa diligência. O apóstolo Pedro chama os cristãos a desenvolverem virtudes, e virtudes que fortalecem a fé, e os mantêm firmes em sua caminhada com Deus, mas que exigem diligência, e o princípio da diligência, tudo começa com fé. Vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai, somai, junta a essa diligência ao quê? A fé. Fé. Fé que a gente já viu nos 4 primeiros versículos. A fé que é igualmente preciosa e que nos leva a olhar não para nós, mas para Deus. A fé que faz não que olhemos para nós, mas para a justiça de Deus. A fé que nos encaminha a buscar crescimento na graça do Senhor Jesus, para termos mais paz em nosso coração, graça que me direciona a saber que o Espírito Santo se faz presente na minha vida quando eu realmente me entrego a Jesus e que me apoio nessas grandíssimas promessas. Pedro está dizendo, coloca nisso toda a sua diligência. E aí eu vou dizer para vocês, alguns aspectos que a diligência vão fazer com que você cresça e tenha uma vida frutífera. A que se você de fato estiver se empenhando, tendo zelo, tendo dedicação, sabe por quê, irmãos? Sabe quando é que um pastor mais teme? É quando a gente entra no 2º semestre. Sabe por quê? O 2º semestre já me faz tremer. Porque o 2º semestre a gente vai simplesmente ser confrontado com aqueles que não querem mais ser diligentes, que não querem mais ter zelo, que não querem ter cuidado, que não querem mais se empenhar, e porque já vinham fazendo as coisas, e como a gente diz por aí, me perdoa, de qualquer jeito. Lembra que diligência é ter responsabilidade? Lembra que ser diligente é ter zelo? Lembra que ser diligente é saber, se isso me foi delegado, a responsabilidade não é de Gustavo. Se isso me foi delegado, a responsabilidade não é de Xande. Se isso me foi delegado, a responsabilidade não é de ninguém, é minha. E eu vou me esforçar por fazê-lo. Quantos buracos, irmãos, que surgiram. Quantos buracos que vão surgindo. Quantas pessoas que têm tempo para tudo. Mas para Deus arrumam toda a desculpa. Todas as desculpas possíveis. Para jogarem para o alto, para se desviarem, para estar pegando o arado e não estar olhando e indo para frente. Mas o arado, se for pegar o suco de muito irmão, irmãos, é uma cobra indo para a direita, para a esquerda, vai e volta. Não tem continuidade, não tem zelo, não tem diligência. O que será do restinho de ano que nós temos pela frente? Tem gente daí doidinho para jogar tudo para o alto? Tem gente já doidinho para dizer, não vou renovar o meu compromisso? A Bíblia hoje está dizendo, e não é o pastor Joel, é que se você se alegrou com os 4 primeiros versículos,
em saber que a fé é o que nos justifica diante de Deus, e que quando eu conheço mais a Deus eu tenho graça e paz, e que a presença do Espírito Santo está aqui me trazendo o consolo e o conforto que eu tanto desejo, e que quando eu abro essa Bíblia, eu me contemplo diante de grandíssimas e preciosas promessas. Se tudo isso não traz nada para ti, você não vai ser diligente. Mas Pedro está aqui dizendo para ti e para mim: vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Sabe, o primeiro ponto da mensagem diz que diligência na fé gera excelência moral e conhecimento. Mais uma vez eu vou repetir: quando a gente é diligente na fé, e leia assim todos esses princípios que já nos foram expostos, sabe o que essa diligência na fé, o que essa firmeza, o que essa tua dedicação, esse teu zelo e essa tua determinação em ficar firme com o Senhor vai trazer para você? Vai trazer excelência moral e conhecimento. Olha o que diz o versículo 5, mais uma vez: acrescentai à vossa fé a virtude. Sabe o que é virtude? Excelência moral. Fulano é uma pessoa de virtude, fulano é uma pessoa de caráter, fulano é uma pessoa de excelência moral. Quando a gente se apega a essa fé, se aprofunda nessa fé e é diligente nessa fé, isso vai redundar e acrescentar à nossa vida pureza moral, excelência moral, virtude. Aqui a fé em Cristo é a base para uma vida virtuosa. Essa fé, irmãos, que você diz ter em Jesus, essa fé igualmente preciosa que um dia te alcançou e te transformou, é uma fé igualmente preciosa, que também deve mudar a tua vida, transformar a tua vida e redundar em ações que demonstrem um caráter moral elevado. Sabe o que o mundo espera dos crentes? Sabe o que o mundo espera de você? Diferenciação no caráter moral. Diferenciação, irmãos, nas virtudes que o mundo espera ver naquele que conhece a Jesus Cristo. Como é que moralmente a gente está se apresentando diante desse mundo? Será que nós estamos de fato, através das nossas ações, apresentando que a minha vida em Cristo e essa fé que eu depositei em Cristo, de fato tem transformado a minha vida? Em situações como o trabalho, na vida familiar, a virtude, ou seja, essa excelência moral, se manifesta por meio de atitudes de honestidade, integridade e honra, mesmo quando há pressões contrárias. Como você tem reagido no teu trabalho? No teu trabalho você está sendo diferenciado moralmente dos outros que lá estão? As pessoas têm notado em você ações distintas de integridade, de honestidade e de honra? O nome de Deus tem sido glorificado através de nossas ações? John Stott tem uma frase que nos impacta diante dessa situação. John Stott diz que a fé que não produz virtude é morta, pois a fé verdadeira gera em nós o caráter de Cristo. Lembra do que Tiago diz? Você pode dizer que tem fé, e eu te digo que eu tenho obras. Será que por tua fé, sem obras, as pessoas estão conseguindo ver Jesus Cristo? É aí que eu te digo que através das minhas obras, as pessoas têm conseguido enxergar Cristo. Fé sem obras é morta. É morta no sentido de que essa fé que você disse, que igualmente preciosa te alcançou, talvez não tenha te alcançado coisa nenhuma. Porque a fé exige mudança de atitude. A fé exige diligência.
se você não tem sido diligente na sua forma de viver, se você não tem sido confiável, as pessoas podem confiar quando você dá a palavra e você diz, conta comigo, as pessoas podem confiar? Ou as pessoas já torcem o nariz e dizem, sei lá, hein? Quando você diz, estou dentro, as pessoas de fato confiam que você está dentro? Ai, irmãos, essa fé, quando acrescentada à diligência, ela necessariamente vai redundar em excelência moral, virtude e também conhecimento. Em segundo lugar, diligência na fé gera autocontrole e perseverança. Quando você é diligente em tudo isso que Pedro está dizendo, sabe qual é o resultado natural? Primeiro, excelência moral, caráter, honestidade, integridade dentro de casa. Tua palavra vai ser sim e vai valer como sim, não vai valer como não. Você passa a ser confiável no trabalho. É por isso que os diligentes têm fartura e os preguiçosos nada têm. Mas aqui está nos dizendo, e Pedro está nos dizendo, que quando eu sou diligente na fé, além de eu ter um caráter irrepreensível, de ter sim ações que demonstram que a minha vida é diferente das do mundo, além de ter esse conhecimento de todas as coisas, Pedro está dizendo que eu terei autocontrole e perseverança. Está aqui no versículo 6. Vê o versículo 6 comigo. Ao conhecimento é adicionado o quê? Temperança. Sabe o que é temperança? Autocontrole. Temperança é autocontrole. E a temperança é agregado o quê? Paciência. Sabe o que é paciência? Perseverança. É não desistir, é ser perseverante. O próximo passo, então, quando eu sou diligente na fé, é que eu agregue à minha vida autocontrole e perseverança. Qualidades que capacitam o cristão a viver de maneira equilibrada e persistente diante das provações. Autocontrole, meus amados irmãos, é necessário em momentos de tentação. Como é que a gente tem agido diante das tentações? Autocontrole é necessário diante das provocações. Como é que a gente tem agido diante das provocações? Quem é que tem controlado a tua vida? As tuas emoções? Comigo é assim mesmo, pastor. Comigo é assim, é na lata. Comigo não passa em branco. Deu, tomou. É gente que sai explodindo, em explosões, ofendendo, destruindo. E aí depois, me perdoa, me desculpa. Não era bem assim. Irmãos, o crente que é diligente na fé, não sou eu não, é o Espírito Santo que vai passar a nos dirigir e a nos dar autocontrole. Não é o pastor Joel que está falando, não é o pastor Joel aqui provocando, é o pastor Joel dizendo o que a Bíblia está dizendo. Necessariamente eu preciso acrescentar à minha vida autocontrole, seja em hábitos pessoais. Que negócio é esse? Eu não consigo controlar os meus hábitos pessoais. Eu não consigo vencer as tentações e não faço nada para vencê-las. O autocontrole me ajuda também nos meus relacionamentos. Irmãos, nós vamos enfrentar relacionamentos difíceis. Difíceis. E Deus vai colocar diante de nós relacionamentos difíceis, pessoas difíceis. E como é que a gente vai agir? Se com a gente é tudo ferro e fogo. Irmãos, a palavra de Deus diz que esse Espírito Santo de Deus vem para transformar a tua e a minha vida. Amém ou não? É assim. E a Bíblia diz que quando eu sou diligente, o Senhor vai acrescentar a mim autocontrole e perseverança. A perseverança é vital nas dificuldades. Por exemplo, como é que você age diante de uma enfermidade que persiste em não te abandonar? A gente ora confiando que o Senhor nos livre de determinada situação. Mas como você vai agir se não tiver perseverança diante de uma situação de doença que insiste em continuar?
Eu me recordo, contando um pouco do caso do meu pai com a minha mãe. Minha mãe teve uma enfermidade grave lá nos idos de 1974. Em 1974, minha mãe foi diagnosticada com câncer na tireoide. E ela então foi tratada naquela ocasião, foi feita uma cirurgia e o tratamento complementar foi feito à base de radioterapia. É claro que em 74 a ciência não era tão evoluída e durante a radioterapia minha mãe teve também destruída algumas outras células essenciais, como a paratireoide e outras células que acabaram prejudicando, a situação dela de cálcio e iodo. Minha mãe tinha que tomar suas doses de cálcio e iodo de forma artificial. Passava periodicamente, fazia exames, via qual era a taxa, o que precisava repor, à base de medicamentos, e minha mãe passou por muitas instabilidades. Mas meu pai, em 1974, quando minha mãe foi diagnosticada com essa enfermidade, ele orou ao Senhor, ele pediu a Deus que pudesse abençoá-los, que livrasse minha mãe, que não levasse a minha mãe. Meu pai estava ali com 3 filhos menores, 3 meninos. E de fato minha mãe teve uma sobrevida. Eu resumo a história dizendo que minha mãe fez a cirurgia em 74 e Deus a levou em dezembro de 1989. Minha mãe entrou comigo no meu casamento, minha mãe entrou no casamento do meu segundo irmão, só não conseguiu já no casamento do meu último irmão. Mas, por que eu digo isso? Porque meu pai foi perseverante durante a enfermidade da minha mãe. Nunca abandonou. Cuidou dela até o seu último suspiro. E eu digo literalmente porque o último suspiro de minha mãe foi nos meus braços e com meu pai ao lado. Meu pai foi fiel e perseverante quando minha mãe não podia mais dar nada a ele. Mas a perseverança o levou até a promessa que ele havia feito diante de Deus, até que a morte os separou. Como é que a gente age se não for paciente e perseverante diante das situações de enfermidade? Como é que a gente age se a gente não for perseverante diante da dificuldade financeira? Como é que a gente age se não for perseverante diante do desemprego, diante de uma traição, diante de um abandono, diante de uma espera, de algo que você precisa esperar? Como é que você age se não for perseverante, paciente, joga tudo para o alto? Irmãos, o diligente, primeiro, a Bíblia diz que o diligente vai acrescentar à sua vida, primeiro, excelência moral, virtude, integridade, conhecimento de Deus e um conhecimento amplo do seu redor, do seu entorno, das coisas que o inimigo muitas vezes vai querer jogar para nos derrubar. Por isso que o diligente acrescenta também e gera na sua vida autocontrole, temperança, mas também perseverança, paciência. Já desistiu? Já desistiu? Uau! Não desista. A Bíblia diz que o diligente é perseverante. Mas em terceiro lugar, a diligência acrescenta a fé e gera na nossa vida piedade e fraternidade. Piedade e fraternidade. Olha o versículo 6. Ao conhecimento, a temperança, ou seja, o autocontrole. Ao autocontrole ou a temperança, a paciência, leia-se perseverança. E a paciência e perseverança, a piedade. E no começo do versículo 7 diz: e a piedade, o amor fraternal ou a fraternidade. Irmãos, a piedade reflete nossa reverência e devoção a Deus. Enquanto a fraternidade fala do amor fraternal entre os crentes. A Bíblia está dizendo que quando eu sou diligente, o meu amor e a minha devoção e o meu respeito a Deus crescem, aumentam, se ampliam, assim como o meu cuidado e o meu amor e a minha fraternidade para com os meus irmãos em Cristo.
Demonstrar piedade envolve dedicar tempo à oração, dedicar tempo à leitura da palavra, dedicar tempo à comunhão. Como é que você pode dizer que a tua piedade está aumentando, a sua vida de devoção está aumentando, se você não ora, se você não examina essa palavra e se você simplesmente não tem prazer na comunhão? Me diz como é que a piedade vai crescer. Ela depende desses ingredientes. Depende do tempo que você está gastando em oração, depende do tempo que você está gastando na leitura dessa palavra, depende do tempo que você está gastando na comunhão. A fraternidade prática pode ser expressa ajudando um irmão em necessidade ou perdoando alguém que nos ofendeu. Isso é fraternidade. Como é que eu posso dizer que eu estou sendo diligente quando eu não permito que, primeiro, a minha piedade cresça, ou seja, que eu esteja gastando mais tempo na minha intimidade com Deus, através da oração, da palavra e da comunhão? Mas como eu posso dizer que eu estou sendo diligente quando a minha fraternidade não tem se ampliado? Quando eu não consigo perdoar o meu irmão, quando eu não consigo mais nem sequer tolerar a presença dele? Que fraternidade é essa? Que diligência é essa? É muito fácil, irmão, ser bom com os que não são bons. Isso é fácil, não tem nada de grandioso nisso. A grandiosidade está em nós demonstrarmos, sim, a fraternidade com aqueles que nos ofendem. Lembra que eu já falei do Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão? O Dietrich Bonhoeffer tem uma frase muito legal. A verdadeira piedade é vista no amor ao próximo, pois amar a Deus se reflete em nosso amor pelos irmãos. É muito fácil, irmãos, dizer que amamos o nosso irmão, fácil da boca para fora. Porque se a gente não consegue amar o irmão a quem nós vemos, como vamos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? E essas palavras não são minhas, são de João. Abra lá na 1 de João 4, 20 e 21. E é nisso que eu entro no quarto ponto. Lembra, o primeiro ponto eu disse para vocês, que Pedro nos exorta a sermos diligentes, porque a diligência gera uma vida frutífera. Só que a diligência na fé, ela é provada como? Como é que eu provo que sou diligente? Sou uma pessoa confiável, sou uma pessoa que de fato vai gerar frutos. Primeiro, a diligência na fé obrigatoriamente gera excelência moral e conhecimento. Como é que está a sua vida moral? Tem sido uma pessoa virtuosa, honesta, íntegra e confiável? Em segundo lugar, eu disse para vocês que a diligência na fé vai gerar na nossa vida autocontrole, leia-se temperança, e vai gerar também paciência, leia-se perseverança. Mas em terceiro lugar, eu disse que a diligência na fé gera piedade. É minha relação com Deus, mas gera fraternidade, a minha relação com o próximo. E por último, Pedro vai dizer que a diligência na fé gera amor. Porque depois do amor fraternal vem o amor. E é isso que João nos diz, na 1 de João 4, 20 e 21. Olha o que diz na 1 de João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, uau! O que é que está escrito aqui? Não estou enxergando. O que está escrito é o quê? Mentiroso. Ah, vamos ler mais uma vez? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a quem? Ao seu irmão. Simples, simples, objetivo e reto. Quem diz que ama a Deus,
mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. É por isso que, voltando lá na de Pedro, no versículo 7, Pedro diz exatamente isso, que a diligência na fé gera amor. No versículo 7 da segunda de Pedro, 1, diz que eu vou somar à piedade o amor fraternal. Lembra? A piedade é minha devoção a Deus, através de quê? Das práticas comuns de devoção. Oração, leitura da palavra e comunhão com os meus irmãos. E essa diligência na fé vai gerar também o quê? A minha fraternidade, o meu amor para com o próximo, o meu amor para com o irmão. Mas, por último, diz que a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a gente vai acrescentar o amor. Amor. O amor é o ápice da lista de virtudes. O amor cristão é a expressão máxima da maturidade espiritual e deve ser o guia de todas as outras virtudes. Viver com amor envolve sacrificar-se pelo bem do outro, seja em pequenos gestos diários de gentileza ou em decisões mais profundas de serviço abnegado. Billy Graham, um ícone entre os pastores batistas, diz que a medida do nosso amor por Deus é refletida no amor que demonstramos pelos outros. Sabe como é que a gente mede se você de fato ama a Deus? É a gente olhando da forma que se ama os outros. O nosso amor a Deus é medido pelo amor com que nós amamos o nosso próximo. Tudo isso, irmãos, redunda no versículo 8, o último versículo. Aqui está dizendo que a diligência na fé gera vida frutífera. Olha o que diz o versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que coisas? Tudo que foi dito. Se na tua vida abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro conclui destacando que aqueles que possuem essas qualidades, em crescente medida, não serão inúteis nem improdutivos. A vida frutífera é aquela que impacta outras pessoas de forma positiva, seja na igreja, seja no trabalho, seja na tua casa. Pergunte-se, e eu estou perguntando para mim, minha vida tem refletido essas virtudes? Será que minha vida tem refletido essas virtudes? E a melhor pessoa para você perguntar é quem é próximo de você. É isso. Quem convive com você sabe se você tem refletido essas virtudes. Que virtudes? Excelência moral, integridade, palavra, cumpridor das suas responsabilidades. Se assumir um compromisso, o diligente diz: esse compromisso é meu, esse dever é meu e não é de ninguém. Eu vou fazê-lo e fazê-lo com excelência, porque o diligente faz e realiza com excelência. Se eu perguntar para quem convive com você, vão dizer: não, pastor Joel é excelente na sua moral, tem palavra. Que outra virtude? Conhecimento. Tens conhecimento verdadeiramente de Deus. Ah, que outra virtude? Temperança. Sabe o que é temperança? Autocontrole. Se eu perguntar com quem convive com você, como é o seu tato? Como é o seu lidar? Com bondade, porque a palavra dura suscita o quê? Mas a palavra branda acalma o furor, apazigua o furor. Como você é conhecido? O esquentadinho? A esquentadinha? A panelinha de pressão? Pastor, eu não posso nem abrir a boca. Se eu falar, já era, a casa cai. Como é que é o teu lidar? Como é que é o teu autocontrole? Como você reage
no dia a dia da tua vida, nas provações e nas tentações. Irmãos, eu vi uma coisa triste, eu acredito que alguns de vocês viram esse vídeo. Um motociclista levou uma fechada do motorista. E eu não estou aqui julgando se o motorista fez ou não, por querer ou não. Mas o motociclista, não satisfeito em simplesmente passar do lado e soltar o verbo, ele deu um murro para quebrar o retrovisor do carro. O motorista desviou para livrar o retrovisor e o motorista se afastou, falou: eu não quero briga. Foi para lá. O motociclista reduziu, foi para a direita e continuou esbravejando. E continuou com seus impropérios. E vai para a esquerda e joga a moto para cima. Lá na frente, a terrível cena. Ele perde o controle da moto. Cai na frente de um caminhão. E o caminhão passa por cima da cabeça dele. Perdeu a vida em 1 minuto. Porque não teve autocontrole. Quantos crentes não têm perdido a cabeça, o testemunho, as amizades e a própria vida, porque não são diligentes. Diligência gera paciência, perseverança. Vai desistir já? E o terror dos pastores é o 2º semestre. E o terror dos pastores é o último bimestre. Já tem gente olhando para mim. Já tem gente doidinho para dizer: estou entregando de pão. Não sou diligente. Pastor, hoje o senhor pregou e eu já sei, eu não sou diligente. E quero continuar sem ser diligente. Aquele que não é diligente jamais terá uma vida frutífera. Porque a vida frutífera é consequência da diligência. Diligência que gera piedade, diligência que gera fraternidade, diligência que gera amor e diligência que não vai te deixar infértil, mas vai fazer com que você frutifique, deixe marcas, deixe legado, deixe história. É por isso que Pedro vai concluir todo esse discurso mais para frente, e isso fica lá domingo que vem, dizendo: eu sei que a minha hora está chegando. E sabe, meus irmãos, eu quero poder dizer para Deus, quando a minha hora chegar, de que eu fiz o que era possível dentro da diligência para deixar frutos, deixar legado, deixar história. A vida frutífera é a evidência visível de uma fé enraizada em Cristo. Não há dúvidas de que a diligência é importante. Por isso que Pedro pede de nós diligência. É só isso que ele pede? Não. Ele pede toda a diligência. Toda a diligência. Porque a fé que é diligente em cultivar virtudes nunca será infrutífera, pois ela traz o céu para a terra e torna o cristão um reflexo do caráter de Cristo. Amém ou não? Palavras de Tozer. Vou repetir mais uma vez. A fé que é diligente em cultivar virtudes nunca será infrutífera, pois ela traz o céu para a terra e torna o cristão um reflexo do caráter de Cristo. Que a minha vida seja um reflexo do caráter de Cristo, e não do homem podre, corrupto, Joel, mas que as pessoas possam ver em mim a imagem de Cristo. Eu concluo dizendo que hoje vimos sobre a importância da diligência. Na Bíblia, diligência é uma virtude que significa seguir um objetivo de vida,
A diligência ou a constância no esforço resulta em um trabalho cuidadoso, ativo e persistente. Pessoas diligentes terminam uma tarefa. Pessoas diligentes não deixam as coisas pela metade. Pessoas diligentes vão até o fim, porque sabem, essa responsabilidade é minha e não é de ninguém, mas é minha. Pessoas diligentes não desistem até que tenham feito tudo o que era possível. Por isso que ser um seguidor de Cristo também é algo que se deve buscar diligentemente. Lembre-se, Deus busca pessoas ocupadas. Deus não busca desocupados. Onde que estava Moisés? Quando Deus foi lá e falou: vem cá, Moisés, eu quero que você vá lá para o Egito para libertar o meu povo. Moisés estava de sombra e água fresca e sapato largo no pé. É isso? Moisés estava apacentando e cuidando do rebanho de quem? Do seu sogro, Jetro. Deus não busca desocupados, Deus busca ocupados. Onde estava Davi? Quando Davi foi lá, enfrentou o maior obstáculo da tua vida. Já tinha matado o leão e já tinha matado o urso. E você talvez diga: uau, tem desafio maior? Tem. Tinha um cara de quase 3 metros de altura, ofendendo todos e mais ainda ofendendo a Deus. Onde é que Davi estava? Cuidando dos rebanhos do seu pai. Onde é que estava Gideão? Quando Deus falou: Gideão, é com você e mais 300 que a gente vai derrotar o inimigo. O que estava fazendo Gideão? Pá, malhando trigo, trabalhando. Onde é que estava Pedro, Tiago e João, quando Jesus se aproxima e diz: venham, eu vos farei pescadores de homens? O que estava fazendo Pedro, Tiago e João? Pescando, trabalhando. Onde é que estava Mateus quando foi chamado? Mateus, chamado também de Levi. Cobrando impostos, trabalhando. O que fazia Lucas? Vocês se lembram? Lucas era o quê? Médico. Deus não busca desocupados. Deus busca gente que esteja ocupada. E se você pretende crescer na graça e conhecimento de Jesus, cada vez mais esteja ocupado na obra do Senhor. Porque é aos ocupados que o Senhor fará grandes coisas. Vida frutífera, vida que honre a Deus. Deus está em busca hoje de pessoas ocupadas. Ah, pastor, estou muito ocupado. É você quem Deus quer. É você, não é o desocupado. Ah, pastor, mas é você mesmo. É você. Sou eu. Somos nós. Porque Deus busca diligentes. E diligentes não fazem as coisas pela metade. Diligentes não abandonam as coisas que são sua responsabilidade. Diligentes se mantêm firmes. Porque diligentes, na fé, geram frutos. E frutos que perdurarão para a vida eterna. Que essas virtudes estejam presentes em sua vida. E se não estão, é porque tem me faltado, e tem me faltado, diligência.